Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto Schneider, estamos aqui no programa Visão Consultiva. Hoje trouxe um amigo e conheci hoje o Assis. Arthur, obrigado por aceitar o convite. Assis, obrigado por contar a história de vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre dados, sobre informação. Eu sou engenheiro civil, sou da área da matemática e adoro, né? No mundo da startup, mais ainda, a gente tem que se posicionar no universo dos números. Mas tem muito empresário que não tem a menor ideia do que faz, não sabe onde vive, o que come, não sabe nada. E a ideia hoje é a gente fazer... Como é que chama aquele programa da época do... que tinha na Globo? O cara apresentava... O Aprendiz? Isso. A gente vai falar sobre números, sobre dados, informações. Obrigado por aceitar o convite. E, cara, a ideia desse programa é informação. Então... Pergunta básica. O que vocês têm para me ensinar hoje? Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, Guto. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Arthur, sou um dos sócios da Fato Analytics. Para qualquer rede social, Fato Analytics, Instagram, TikTok, YouTube. Mas o que a gente tem aqui para ensinar é como você utiliza os dados de uma forma mais estratégica e você torna o dado que você já tem realmente um ativo estratégico dentro do seu negócio. Bom, pessoal, eu sou o Assis, muito obrigado pelo convite também. Tamo junto. Bom, a gente até fala, né, sou um dos sócios da Fato, e a gente fala que a Fato ela vem para profissionalizar pessoas e negócios a partir de dados. E por que profissionalizar pessoas e negócios a partir de dados? Né? A gente acredita muito que um conhecimento que a empresa tem, né, a parte gerencial da empresa tem sobre dados, um nível de consciência maior sobre isso, faz com que ela aumente a performance dela e, consequentemente, isso desencadeia ali para as pessoas, né, das outras áreas e tudo mais. Então, eu acho que hoje, com inteligência artificial aí tão no hype, no nosso dia a dia, a parte de dados ela tem se mostrado cada vez mais interessante. Cara, se tu pega hoje até para as pessoas que estão entrando na faculdade, universidade, elas estão hoje muito focadas em fazer cursos de tecnologia, muito por conta do hype que está tendo, né? Sim. Pra gente que está acostumado e respira isso, é tudo muito trivial. Eu tento ir, realmente desmistificar a parada. E pegar exemplos práticos, que aí a galera que está assistindo consegue criar um efeito de empatia. Eu entendi como funciona no meu caso. Quem que hoje é o perfil de cliente ideal de vocês? Só para a gente destrinchar ele em exemplos práticos e tudo mais. Pode ser um exemplo. Eu acredito que potente. toda empresa ela precisa utilizar dados, né, para você fazer os seus primeiros relatórios, independente do seu do tamanho de empresa. Mas o que a gente mais vê no mercado são empresas com diversos setores, setores bem definidos, com gestores, com equipes. Tipo um restaurante. Tipo um restaurante, sei lá, qualquer empresa que tenha um departamento comercial, marketing, financeiro já muito bem definidos, eles são empresas que precisam da nossa consultoria. Por quê? Porque cada departamento eles estão seguindo uma regra diferente e aí a gente chama isso de silos de dados. Né? Cada um está evoluindo de uma maneira independente, sem que haja realmente uma conexão entre as informações. Cada um tem o seu sistema ERP, cada um tem o seu CRM, e aí a gente faz... você não está armazenando a mesma informação em lugares diferentes, então existe uma necessidade de você realmente cruzar essas informações para entender o que realmente está acontecendo. E a partir do momento onde você tem diversos setores, gestores, em suas respectivas áreas, o gestor, o dono do negócio, na verdade, ele fica à mercê dos gestores, né? Porque eles que vão estar tomando ali as decisões, como que estão montando o relatório. Mas, na verdade, o dono do negócio tem que estar com tudo na palma da mão, dentro de uma regra de governança, dentro de regras de negócio que ele define, né? E não as outras áreas, de forma independente. É muito comum a gente encontrar cenários em que, dentro desse silo de dados que o Arthur falou, a gente encontrar empresas que têm áreas que estão seguindo de forma completamente independente. Então, às vezes, você vai questionar uma pessoa devido a um dado que foi gerado dentro daquela área, ela simplesmente só sabe daquele dado puro ali naquele setor e não sabe como que ele impacta as demais áreas da empresa, né? E isso acaba impactando muito o dono de negócio. É muito comum, cara, hoje, a gente ter o seguinte cenário dentro dos departamentos das empresas. Você trabalha com a parte de consultoria de comercial.
O que é muito comum a gente ver, por exemplo, na área comercial? Você tem o RP, e aí agora você tem a planilha com os dados do RP, aí você tem a planilha da planilha com os dados do RP, porque no final das contas, a pessoa que é responsável pela área comercial, ela precisa entregar algum relatório ali de fechamento para, né, fazer todos os insights comerciais, e no final das contas ela tem um trabalho enorme, porque ela não tem mais só um sistema, que é o RP, não, ela tem agora, ela transforma a planilha dela num grande sistema, a segunda planilha num segundo sistema maior ainda, e tudo isso acontece porque a pessoa não faz um bom uso do RP, porque no final das contas, o dado do cliente que está ali no RP, o lead, ou no CRM, perdão, ele não bate lá com o operacional que usa um outro sistema. E usa outro nome, e muda a muda personalização. E aí, um caso clássico, né, trazendo a área comercial também, é você ter um marketing falando que gerou 100 leads e o comercial falou, não gerou 100 leads, gerou 50 leads. Então, a gente está falando do mesmo indicador, mas apresentando de formas diferentes. Por quê? Porque existe esse silo de dados, esses departamentos seguindo de forma independente. Né? E isso acaba que não pode acontecer. Então, a gente realmente tem que utilizar da tecnologia para criar regras de negócio bem definidas, governança e estratégia para que essas informações se comuniquem de forma estratégica. O que a gente traz aqui é o seguinte, existe a parte estratégica, a parte de dados, e existe a parte do fit cultural. Ou seja, a gente pode implementar a melhor regra de negócio, a gente pode implementar as melhores ferramentas, a gente pode implementar as melhores inteligências artificiais, o melhor que for, dentro da empresa. Se você não tiver colaboradores que entendam a utilização de dados como algo estratégico para a companhia, né? Isso é muito um fit cultural, você não consegue ainda utilizar desses dados como um grande propulsor ali de geração de resultado. Vou te dar um exemplo. A gente estava fazendo uma consultoria e a gente trabalhava muito com informações operacionais e financeiras. Você pode falar o tipo... Não precisa falar o nome do cliente, se quiser falar também. Tá valendo, mas o tipo da empresa, sempre para a gente criar um nível de empatia maior com... Então, ótimo. Então, vou falar. 3, 3 e vai. A gente estava prestando uma consultoria para um escritório de advocacia. Boa. Tá? Que, inclusive, foi bem interessante porque eu mesmo, quando eu iniciei na área de dados... Sou engenheiro químico, então, quando eu iniciei na área de dados, eu não imaginava, quando a gente começou a Fato, que a gente estaria atendendo escritórios de advocacia. Então, já foi um grande... foi uma novidade para mim. E aí, de repente, a gente estava dentro de um cenário... Aí eu vi que realmente atende a qualquer nicho de empresa, né? Mas dentro desse escritório em específico, a gente estava trabalhando com informações que vinham do financeiro, informações que vinham do operacional e ainda evoluir para informações que vinham ali para um possível CRM. Para você fazer uma análise de lucratividade, para você fazer uma análise de se aquele cliente que você tem, considerando o seu contrato que você tem ali com ele hoje, ele é um bom contrato para você, ou seja, será que eu estou desprendendo horas? Como é que está meu custo, né, minha margem em cima daquele contrato? Você precisa de uma integração de diversos sistemas. Você tem a hora que a pessoa lança, você tem a sua receita, você tem milhões de variáveis. A gente implementou, né, muitos módulos que conseguem integrar tudo isso. Porém, o que acaba acontecendo no dia a dia para vincular com esse fit cultural que eu estava fazendo? Às vezes o colaborador, para atender uma demanda ali que às vezes a ferramenta de tecnologia ainda não atende, ele começa a criar suas soluções ali paralela. Então ele vai e abre a nova planilha dele. Então, o que acaba acontecendo é que você chega, tem 10 planilhas para você trabalhar, você transforma em 2, aí quando você olha de novo, agora tem 15. Então, isso acaba acontecendo justamente por fit cultural, porque você precisa mostrar para aquele colaborador o impacto que gera ele criar um caminho de governança diferente da governança corporativa que você tem ali para a parte de dados e tudo mais. Então, eu acho que um grande insight que fica para quem trabalha com dados hoje é o seguinte, ferramenta, a própria inteligência artificial hoje vai trazer muito potencial para a gente. Né? Programar, apesar de ainda ser uma tarefa complexa, tem vários pontos em relação a isso, é uma atividade que foi muito facilitada agora por conta de inteligência artificial e tudo mais. Então, eu acho que vai cobrar muito mais das pessoas que trabalham com dados algumas soft skills, que é justamente você conseguir implementar cultura ali dentro da sua companhia para trazer realmente um resultado relevante a partir daqueles dados. Tá? E não você tomar um passo ali maior do que a perna às vezes e
e não trabalhar esse fit cultural. Exato. E aí pode até gerar frustração, né? Você aplica ferramentas avançadas como inteligência artificial, só que ela só vai expor toda a desorganização que está a sua empresa. Né? E acaba que é muito melhor você ter uma estrutura de dados antes de você aplicar, seja Power BI, seja inteligência artificial, porque elas só vão apresentar o que está acontecendo no seu negócio. E aí, voltando um pouco da sua pergunta, né, sobre o ICP, quais são as empresas realmente que faz sentido ter toda essa estruturação, é uma empresa que está em alta complexidade, né, tem vários funcionários, tem vários departamentos, e conectando isso com o fit cultural, como que a gente consegue implementar e fazer com que as pessoas, os colaboradores, entendam que é importante cadastrar da maneira certa, cadastrar no momento certo, é você utilizando os dados para se comunicar, né? Então, eu vou trazer muito a área comercial aqui porque é uma área comum a todos, né? Então, como que eu faço para que os meus consultores vão lá no CRM, que é uma tarefa chata, o vendedor não quer ficar preenchendo CRM, né? Mas... Inclusive, essa é a primeira coisa que eu faço no meu cliente, eu automatizo o CRM dele. Exatamente. Ele gasta dado para vocês aí, que vocês 40% do tempo do vendedor ele gasta mexendo no CRM. E um ponto eu já importante. cronometrei, tá? Caraca. Já cronometrou? Como diretor Isso aí é atenção de dados, né? eu tava coordenando uma equipe de vendas e eles estavam perdendo muito tempo com o CRM. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Aí sabe aquele cronômetro que se aperta e ele volta? Toda vez que ele abriu o CRM, eu apertava. Eu fiquei 1 hora, assim, mais ou menos. Eu falei, cara, em 1 hora ele ficou 20 e poucos minutos mexendo no CRM. Sim. Aí preenchia um dado, preenchia uma informação, arrastava para o lado, fazia uma atualização tal. Um ponto importante, automatizar um CRM hoje não é a tarefa mais complexa do mundo. Não, tá? Tem muita empresa que às vezes sai caçando já alguém que trabalha com inteligência artificial, porque... Não, eu nem uso inteligência artificial para isso. Exatamente. Eu só uso automação para isso. Exato. Mas automatiza o CRM. Eu já vi cenários que o empreendedor está desenvolvendo um CRM próprio para fazer isso. Daí cara, mas tem tanta coisa já no mercado. A gente já viu cenários que pediram para a gente desenvolver. Exato. Sim. E daí, só voltando, né, dentro dessa área comercial, por que eu preciso preencher? Por que eu preciso fazer uma tarefa manual, sendo que eu poderia estar gastando meu tempo realmente vendendo, trazendo resultado? Porque no final do mês, o gestor ele precisa das informações para tomar decisão. Sim. E aí o gestor vai lá e mostra, olha, galera, a gente está dessa forma, esse cenário, e vocês não bateram a meta porque não registraram a informação. Não, mas eu vendi. Eu vou trazer uma informação tão mais trivial que essa, que gastei 2 campanhas. Uma no Google e uma no Meta. Me gerou lead os 2. Sim. Mas e aí, qual deles trouxe retorno? Exatamente. Pronto, é para isso. O CRM, no fim das contas, é essa informação que o cara precisa ter. E se não tem CRM atualizado... Já era. E aí você utiliza dessa estratégia de comunicação para os colaboradores entenderem. Caraca, realmente faz sentido eu estar armazenando essas informações, cadastrando as informações, porque gera resultado para mim. Meu trabalho fica mais fácil. Então, assim, você cria esse fit cultural dentro do seu negócio para que você utilize os dados de maneira mais estratégica. A gente fala o seguinte, para implementar esse fit cultural de utilização de dados na empresa, uma forma muito boa de você fazer isso, e aí vai até mesmo do próprio gestor, porque às vezes por conta da correria, essa cultura acaba sendo meio que empurrada ali, né? É óbvio que isso precisa acontecer também vir ali do gestor, mas uma forma, né, que facilita muito é você mostrar para o colaborador como que aquele dado, o registro daquela informação retorna para ele. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui do comercial, eu vou preencher meu CRM aqui, beleza, aí chegou lá no final do mês, você fala que você vendeu, mas você não preencheu no CRM. Ok, você tem dois cenários agora. O primeiro dele é que você pode não receber algum tipo de bonificação ali porque você não vendeu, em teoria, para o CRM, apesar de você ter vendido mesmo. E um segundo ponto é que você pode simplesmente mostrar para o colaborador, olha, o fato de você não ter isso preenchido me impede de te entregar um relatório que contém todas as informações sobre você mesmo para facilitar a sua operação. Para que no próximo mês você coloque mais dinheiro no seu bolso também, e também na empresa. Né? Eu coloco como exigência
não é minha, né, da empresa do meu cliente, mas eu falo para ele, cara, a partir de agora a meta é em cima do CRM. Exato. Ah, mas o cara faz no Excel, o cara faz no caderninho, não sei o que. Beleza, pode jogar fora, dentro do CRM, beleza? Lá ele consegue registrar valor de venda, se é recorrente ou não, se é pontual, tudo bem, beleza? A partir de agora usa CRM e serve para isso, porque senão ele fica rendido na outra informação. Fala, cara, e aí, eu gastei 2 campanhas, o que me gerou de resultado? Ótimo. Exato. Não, e eu acho que o seu trabalho ele é essencial porque a gente também não quer que dificulte a vida dessa pessoa, né? Então, automatizar e tornar cada vez mais fácil esse preenchimento de informação é essencial para que a gente, de novo, mantenha a informação dentro do negócio. Né? Mas eu tenho uma pergunta que eu não resolvo e talvez vocês resolvam, que é a correlação do dado. Porque, beleza, vamos pegar as empresas razoáveis, que o cara tem 3 sistemas. Um CRM, Eu ia falar um disso sistema de agora. controle operacional, tipo um Monday, um ClickUp, um não sei o quê, e Financeiro. um financeiro, um RP, um Conta Azul, um Bling, o XPTO lá. E aí, agora? Vamos lá. A gente brinca disso. Como resolve isso? Porque eu não sei resolver isso. A gente brinca disso todos os dias, eu diria. Sim. Então, o cenário é o seguinte, né? A gente está falando aqui sobre a área comercial em si e já é um desafio, você bem sabe disso, fazer com que o CRM tenha dados fidedignos. Um segundo grande desafio é fazer com que esse dado que está nesse sistema converse com o dado que está em outro sistema de outra área. Nossa Senhora. E é por isso que a gente fala que o nosso próprio ICP é essa empresa que tem as áreas bem definidas. Porque eu te garanto assim, que em muitas e muitas das empresas a gente chega lá e o desafio é esse. Às vezes a área do financeiro está ótima, o sistema dele está rodando perfeitamente. Só que esse sistema não tem nenhuma chave de comunicação com qualquer outro. Sim. E não por culpa do financeiro. Acho que não, Porque é outro sistema. porque é outro sistema, não é lógica, não é ele que tem que pensar isso. Então, esse é o momento que vem a parte de TI, a parte de dados. E hoje eu falo o seguinte, principalmente para gerar informação estratégica, eu gosto da ideia de ter uma pessoa de TI, uma pessoa que entenda de um pouco de estruturação de dados, um pouco de infra, para poder pegar as informações desses sistemas e também tem um conhecimento de um pouco de soft skill. Essa pessoa tem que ter um entendimento ali de regras de negócio. Pode ser que o time seja só ela, e se existe essa possibilidade, mas se você tem um time para tratar disso, tenha uma pessoa que tem esse entendimento um pouquinho maior de regras de negócio. Pode ser que ela não tenha um maior entendimento ali, às vezes até operacional, né? Ela não seja tão sênior em algum requisito de infra, por exemplo. Mas é importante ter essa pessoa, porque conversar com a área de negócio e a TI é um grande desafio que muita empresa tem, tá? E aí a solução é a seguinte, você precisa criar uma estrutura para que esse dado seja seu. Por exemplo, preenchi o dado num CRM. Cara, o CRM acabou por algum motivo. Sei lá, contratei um sistema qualquer, esse sistema acabou. Você tem posse daquelas informações? Você já parou para pensar nisso? Se esse dado ele vai ser seu em algum determinado momento, se você quiser migrar de sistema, por exemplo, como é que você faz? Tem muita gente que preenche tudo na mão. Sim. Ou espera que no ato da contratação venha algum programador e faça ali puxa o dado de um sistema, joga no outro. Então, isso também gera custos. Sim. Então, para você atender isso, você precisa ter um entendimento muito claro de como você vai criar uma infra de dados. O que é uma infra de dados? Cara, você vai ter que subir banco de dados que vai atender os requisitos de você puxar os dados dos seus sistemas. Dentro desse banco de dados, ele vai ter que estar modelado corretamente. Você vai ter que identificar quais são as chaves, né? Como os sistemas se comunicam. Por exemplo, você cadastra um cliente dentro de um sistema. Você precisa ter muito bem definido, por exemplo, que o telefone celular desse cliente vai ser uma das chaves que vai se comunicar com outro sistema. O CPF dele, algum registro único. Você precisa que esse registro único esteja em todas as áreas. Óbvio, você não vai cobrar de um setor que ele cobre o outro setor que está faltando um registro único no sistema dele. Sim. Não é papel deles, é papel de uma área que vai conduzir essa parte. E é por isso que a gente fala que a área de dados é tão essencial dentro das empresas. Caso contrário, vira a planilha da planilha da planilha. Por que a gente diz isso? O que é mais fácil? Você criar uma estrutura de infra para requisitar esses dados e você ter lá todas as comunicações, todas as documentações, as regras de negócio bem definidas, ou você criar uma planilha
que você só coloca uma coluna a mais, que aí você pega o dado do sistema X e o dado do sistema Y, bota na coluna do lado. Esse caminho é muito mais rápido. Sim. Mas no final das contas, você vai começar a desprender muito e muito tempo para gerar algum relatório, gerar algum insight. Isso vai bater lá no gestor. É que a planilha é estática, né? Exato. Você fez esse mês... Eu tô com esse problema, inclusive. Eu tenho um cliente que o CRM dele é um lugar, o sistema de controle dele operacional e financeiro é em outro. E aí, eu tenho que bater se o comercial dele vendeu, Sim. o que a operação dele realmente recebeu lá, Sim. porque é um espaço de agendamento. Então, o comercial vai até a relação de tipo assim, estou agendando aqui para o dia tal. Aí tem lá o valor do aluguel que a pessoa vai pagar. Aí no outro sistema diz se ele foi ou não foi, e aí a pessoa, quanto que ela pagou, e se pagou ou não pagou e tal. Sim. E eu faço troço do braço. E é por isso que é tão importante ter essa pessoa de tecnologia pensando tanto na infraestrutura quanto no modelo de negócio, porque, vamos dizer, né, eu quero fazer essa relação de lucratividade por serviço, eu quero lucratividade por produto, ou acho que nesse caso é mais para o serviço, porque eu aloco equipe dentro de um cliente, né? Se eu não tiver registrado o cliente da forma certa na operação e o cliente da maneira certa no financeiro, por exemplo, daí vamos colocar que a gente agora está utilizando inteligência artificial. Tem esse problema, né, de vários sistemas. O cliente, sei lá, está cadastrado como Arthur na operação e no financeiro está como Arthur Bess. Como que ele vai fazer esse link? Né? E aí, quando a inteligência artificial... quando não tem 3 Arthur lá dentro da empresa. E aí, quando a inteligência artificial vai pegar, ela vai trazer uma informação errada. Né? Então, por isso, que até dentro da literatura de tecnologia, de BI, é muito claro como que soluciona isso. Você tem, e até dentro da nossa apresentação comercial, tem um GIF que eu utilizo para tudo, porque ela representa muito bem. Tenho diversos sistemas, todos os sistemas... Todas as planilhas estão indo em um único lugar. E esse lugar é um banco de dados, com a modelagem de dados dentro da regra de negócio, com as tabelas de clientes, as tabelas de vendas, as tabelas de tudo se relacionando. E aí, depois, a gente utiliza as ferramentas de visualização. E isso, por mais que seja subjetivo, com essa pessoa de regra de negócio e TI, consegue se resolver perfeitamente, né? E você não precisa mudar nada na sua operação. Pô, eu quero mudar um sistema. Tá tranquilo, porque você, dentro do banco de dados, você reteve sua informação e está dentro da sua regra de negócio. Se você colocar uma nova ferramenta dentro da sua empresa, não vai ser impactado. Você pode colocar porque vai seguir a mesma regra. Se sair, se entrar novas planilhas, também vai seguir a mesma regra. Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta que você já pode ter vivenciado em alguma consultoria comercial. Quantas vezes você foi prestar uma consultoria e alguém falou que o CRM era horrível e ia trocar o CRM? Todas. Todas, né? Quando tem, tá? Porque boa parte sequer tem CRM. O cara faz venda direto no WhatsApp e só tem WhatsApp. Perfeito. E por que isso acaba acontecendo? É muito mais fácil você culpar o sistema que você usa. É muito mais fácil. Pô, esse sistema é horrível. Cara, a gente já encontrou clientes que têm sistemas que são super renomados no mercado e a pessoa fala que o sistema é horrível. Cara, será que é mesmo? Cara? Será que é horrível? Com toda a carteira de clientes, toda a confiabilidade que esse sistema traz, será que ele é mesmo horrível? E o que acaba acontecendo? Essas empresas, elas não têm o acesso ao seu ativo, ao seu dado. Elas acham que ter o RP, o CRM, isso é fazer análise de dados, isso é ter estrutura de dados e ponto final. Cara, sua estrutura de dados ela é multissistêmica. Você pode trabalhar com data lake, você pode trabalhar subindo data warehouse, que são temas aqui um pouquinho mais técnicos. Pode explicar, a gente está aqui para isso. Mas que é justamente o seguinte, cara. Você tem sistemas diversos, você tem planilhas, você tem diversas fontes de dados ali. Arquivos XML, um monte de coisa. Cara, o Data Lake é justamente uma forma de você pegar todos os dados e, através de uma documentação muito bem detalhada, indicando como essas informações se relacionam, independente de onde elas vêm, você ter uma estrutura de acesso de dados. Como é que funciona, basicamente, o Data Lake, né? Você pega os seus dados das suas mais diversas fontes e constrói camadas, tá? Você constrói 3 camadas.
É uma camada de ingestão de dados, uma camada meio que de pré-tratamento de dados e uma camada para você entregar para o seu usuário de negócio consumir o seu dado. O que significa isso? A sua pessoa responsável, o seu time de dados, ele vai consumir todas as APIs dos sistemas, ele vai mapear todos os arquivos, planilhas que são das áreas, vai documentar todas as variáveis, todas as colunas. Exemplo, o CRM, digamos que uma empresa use 2 CRMs, usa o CRM e a planilha para botar um dado adicional. Sei lá, pode ser que isso aconteça. Cara, Sim, é bem comum também. A variável X que vem do CRM1 significa tal coisa, e a variável Y que vem do CRM2 significa a mesma coisa, mas elas têm nomes distintos. Ok, a gente armazena na primeira camada, na segunda camada a gente trata para que o sistema entenda que é todo mundo a mesma coisa, ou seja, agora você já integrou esses 2 sistemas, e agora você faz um último tratamento para disponibilizar esse dado para as áreas de negócio, né? Sim. Qual que é o problema disso? É muito complexo fazer. E trabalhoso. É trabalhoso. E a grande verdade é a seguinte, demanda investimento. A gente fala que o retorno da tecnologia, a IA deu uma quebrada nisso, né? Mas ele tem um ROI mais Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão falando muito de IA. Sem querer te atrapalhar, mas eu acho que tem a ver com isso. IA tem capacidade para fazer gestão de dados nesse volume? Cara, na minha opinião... Tipo um planilha de 40 mil linhas lá? Tem. O ponto é o seguinte. A IA, ela é uma ferramenta. Sim. E ela precisa receber como input formas muito bem estruturadas e documentadas daquele dado que ela está consumindo. Okay. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo. A própria OpenAI hoje tem um modelo, acho que é o Enterprise lá que você contrata, que você conecta a OpenAI com o próprio Data Lake. Se o seu Data Lake está muito bem documentado, você tem as regras de negócio muito bem definidas, o próprio prompt que a IA vai fazer e vai consumir esse dado, ela vai conseguir te dar informações ali relevantes sem alucinar, entendeu? Porque eu acho que esse é o grande desafio. O ponto é, tem muita gente que usa IA para conectar em qualquer banco de dados, em qualquer coisa, e não fala nada, né? Não documenta nada. Dá uma lê aí meu banco e me diz o que eu tenho que vender. Cara, não é muito assim que funciona, né? E aí, eu acho que, trazendo que a gente já falou sobre empresas, que tipo de empresa, a gente falou um pouco dos problemas, como solução, mas o que isso tudo entrega para um dono de um negócio, o que entrega para um empresário, para tomada de decisão, né? E aí entra o entendimento de metodologias avançadas para que você realmente consiga utilizar de forma estratégica as informações, né? E aí eu sempre vou trazer um paralelo do comercial, porque é o mais comum daqui. Como que a gente utiliza as informações de clientes para que a gente consiga aumentar o nosso número de vendas, por exemplo? Então, tem uma metodologia chamada análise RFV. O que a gente... Você conhece? Não, mas eu quero aprender. O que essa metodologia faz? Ela pega a frequência de ida de um cliente dentro de um modelo de negócio de varejo. Aqui, ida na loja do cliente, quanto que ele já gastou dentro da loja e quão recente ele foi. Com o quê? Quão recente ele foi. Ah, recente. Okay. Exato. Então, com essas 3 informações, a gente começa a segmentar os seus clientes. Então, se uma pessoa ela gasta muito, vai muito, e ela foi recente, porque será que você não pode dar uma premiação para ela? Porque ela sempre está indo, foi recente, é um lead muito quente ali para você fidelizar. E você mede isso via PDV dele? Via PDV. E aí, e aquele cliente que vai muito, já gastou muito, mas faz tempo que não vai, faz 4 meses que ele está desativado ali dentro do seu PDV. Por que você não pode fazer uma conexão com ele? Fulano, o que você já... Normalmente, você vem aqui, o que você acha de consumir tal produto e a gente te dá uma promoção nesse produto que você normalmente consome? Olha a personalização que você tem dentro dessa estratégia. Né? E aí, dentro de alguns cases nossos, a gente fez com que a empresa crescesse o número de vendas fazendo isso. Por quê? Existia uma base de clientes que não eram ativados e com 3 cliques você tem o segmento, você tem uma lista de 400 nomes ali para ser utilizado e a gente dá mais um clique para você ver o comportamento do cliente.
Então, a gente consegue ver em quais meses ele foi, quantas vezes no mês ele foi, quem atendeu, qual do dia da semana ele foi e quais produtos ele comprou. Cara, imagina isso dentro do seu negócio. Sim. Que absurda a possibilidade de comunicação que você tem com ele, né? Um outro caso também... Não, só um ponto, só para te complementar. Você não precisa de muita coisa para ter acesso a isso, porque é uma estratégia, é uma estatística que você aplica para segmentar o cliente. Cara, você precisa ter... Quem aí não tem na sua empresa uma tabela que contém o nome do cliente, o valor que ele comprou? Se você tiver o produto ainda... Quanto mais informação, mais você detalha, mas no mínimo você precisa ter quem é o cliente, o valor que ele comprou e quando ele comprou. Com essas 3 variáveis, o histórico, são 3 coluninhas. Sim. Você segmenta o cliente. Sim. Você calcula a frequência, que foi o que ele falou, recência, quão recente ele veio, e o ticket médio dele. Cara, é o case que a gente teve. A gente já vendeu isso mais de uma vez. E agora a gente está para implementar isso para uma empresa que trabalha com eventos. Uhum. Pô, uma coisa que eu já percebi, né? Eu brinquei aqui que há muito tempo atrás eu ia muito em festa. E eu lembro que eu tinha a percepção que eu olhava, eu falava, cara, eu tô vendo sempre as mesmas pessoas, né? Parecia que eu via sempre as mesmas pessoas. Cara, eu era o mesmo amigo que eu via, o mesmo conhecido. Às vezes eu nem conhecia a pessoa. As mesmas pessoas frequentando aquele ambiente. Às vezes eu nem conhecia a pessoa e ela estava lá. E eu lembrava dela. E aí eu trouxe esse questionamento para o dono dessa empresa que trabalha com eventos. Falei, cara, eu tinha essa percepção. Você trabalha sua base de clientes? Se você segmenta os seus clientes, por que você não está chamando as pessoas que vão para os seus eventos e consomem um produto X específico para adotar alguma estratégia ali de marketing com elas para aumentar a receita? Se a gente perguntou, pô, você tem as informações do bar também? Ah, tem. Pô, imagina essa pessoa que faz muito tempo que não vai, você sabe que ela consome muito combo de vodka. Aí você dá 50% de desconto de uma combo de vodka lá para a próxima festa. Cara, é uma estratégia muito massa. E aí, trazendo uma outra estratégia também que a gente já utilizou, porque assim, por isso que é importante entender a regra de negócio. Como que a empresa ganha dinheiro? Como que a empresa diminui o custo, né? Então, a gente tem uma distribuidora de bebida. Qual é o modelo de negócio de uma distribuidora? Você faz a primeira ativação, só que você não tem um pagamento recorrente ali, né? Você tem que ficar vendendo sempre para o mesmo cliente. E você tem o desafio de captar novos clientes. Só que a gente sabe que a regra é você gasta muito mais conquistando um novo cliente do que retendo o seu próprio cliente, né? Sim. Então, como que a gente utiliza dessa premissa e utilizar os dados de forma estratégica? É a gente entender como que é o padrão de consumo e qual é a correlação de venda de produtos na base toda. Entende? Então, sabe quando você assiste... Você gosta de Netflix? Sim, sim. Sabe eu tô, inclusive, terminando a 4ª temporada do Stranger Things ali para entrar na 5ª. E a gente tem um vídeo sobre Stranger Things lá no nosso Instagram que foi uma série que foi baseada em dados. Tudo. A Netflix pegou que seria interessante misturar ficção com mistério, com nostalgia, e por isso que bombou tanto, né? Mas a Netflix, ela faz com que você fique ali como? Baseado no seu comportamento, em quais filmes você assistiu, em qual gênero de filme, qual série você assistiu, ela vai te recomendar um próximo. Sim. Inclusive, assim, fica para quem não sabe, quando você entra em contas diferentes da Netflix, é outra Netflix. É outra Netflix. Parece outra. É outro mundo. É bizarro. Quando você tem dois usuários, assim, Exato. Você vê isso aí, mas... Exatamente. Então, como que a gente pensa isso dentro do nosso cliente? Pô, vamos utilizar dessa estratégia de recomendação. Então, o que acontece hoje no dash desse cliente? O comercial entra, ele vê quais são os clientes que vão pedir, porque ele tem um comportamento ali de pedido a cada 2 semanas. Então, pô, esses aqui são as próximas empresas que vão pedir. E aí, quando abre, dá um zoom no cliente, pô, esse cliente, ele pede muita vodka. Normalmente, quando compra um vodka, compra um rum também. Fala, fulano, beleza? Cara, talvez o seu estoque esteja acabando daqui 5 dias. O que você acha já de comprar? E eu vou te mandar um rum para você experimentar, para você ver se faz sentido na sua base. Ninguém faz nada disso. Cara, olha a estratégia. Mas faz todo sentido. E isso, ele saiu de 50 mil mês de vendas, ou de faturamento, para mais de 100 mil, sem aumentar nada de custo. Porque você utiliza os dados de forma estratégica. Sim. E o que a gente passa hoje para o empresário, né, para ter em relação a isso? Porque desses cases que você está falando, eu pensei nisso agora, na verdade. Muitas dessas análises, a gente que propôs.
Porque, às vezes, o próprio dono de negócio não tem nem tempo para pensar, às vezes, pô, fazer uma análise RFV, nem sabe o que é isso. Né? Mas ele entende, às vezes, que ele quer melhorar o comportamento dele ali de contato com o cliente. E essa é uma forma de você fazer. Se você quiser pesquisar depois, RFV. Você pode passar isso, às vezes, para quem trabalha com área comercial e tudo mais. Mas um ponto que é interessante dentro disso... Vou anotar. Um ponto que é interessante dentro disso é o seguinte. Para o dono de negócio, é muito complexo, às vezes, ele ter o entendimento desses indicadores que ele realmente precisa utilizar. E isso cai muito na pauta que eu falei de a gente precisar ter uma pessoa que tem um soft skill ali, um entendimento da regra de negócio. Por quê? Vamos lá, quando a gente fala de dados, quantas profissões diferentes, né? Quantas funcionalidades diferentes existem dentro do mundo de dados? Cara, muitas. Você tem engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, você tem tudo. E o que acaba acontecendo é que as empresas querem contratar alguém de dados, ponto. Nem sabe por quê. Só sabe que é dados, não sabe se vai resolver problema de engenharia de dados, se é a análise de dados que vai fazer, aí de repente tá reclamando do analista de dados porque o dado não está vindo em tempo real. Pô, mas não é função dele, entendeu? Tem 2 pontos para falar sobre isso, só finaliza. Aí só, o que acontece? Quando você tenta captar uma pessoa que tem um entendimento de negócios, essa pessoa, ela, óbvio, vai entender de dados, independente de qual desses ramos, mas ela vai conseguir te trazer insights para olhar para o que você já tem e pensar assim, cara, se você já tem informação hoje sobre cliente, vendas, né, valor vendido e data, cara, você já pode trabalhar um RFV. Você precisa ter alguém interno que tenha esse nível de entendimento de regras de negócio. E aí eu te pergunto, sabe qual ferramenta, qual ERP a gente utilizou para fazer essa análise? Conta Azul. Conta Azul. Só o Conta Azul. Porque lá tem o cliente, lá tem a venda. As informações financeiras dele, né? Sim. E aí você vê tudo o comportamento. Você vê a data, quando ele comprou, quando vê ele pagou. Vê o produto, vê tudo. Né? Tudo. E aí, 2 pontos, né, sobre isso. Eu estava conversando com um dono de negócio, daí, não, porque a gente contratou queria contratar um cientista de dados. Cientista de dados, por quê? Ele não soube responder, porque... Tudo bem comum isso aí. E aí, entra o segundo ponto. Existe uma comunidade, hoje, que chama Data Hackers. O Data Hackers, eles são a maior comunidade de analistas de dados, profissionais de dados, no caso, que todo ano eles fazem uma pesquisa de mercado para entender como que está o comportamento dessa profissão, né, dessa área, na verdade. E aí, a terceira maior desmotivação de profissionais no mercado, e faz com que ele saia, faz com que ele desista de um emprego, é a frustração porque a empresa não tem uma estrutura para ele trabalhar. Então, você coloca um cientista de dados para trabalhar na sua empresa, para trazer análise. O que é um cientista de dados, tá, pessoal? É um cara que ele vai além do que você já viu. Ele prevê o futuro, normalmente. Ele é um cara que vai... Com base em comportamento. Com base em comportamento. Eles trabalham muito com análise preditiva, regressão linear, esse tipo de coisa. Então, é uma área muito estatística. E essa pessoa, ela precisa de uma estrutura de dados para trabalhar. Se ela não tem, ela vai trabalhar com as planilhas e ela vai se frustrar. A terceira maior frustração e desmotivação de pessoas é por conta da falta de estrutura analítica da empresa. Sim. Você falou desse negócio de análise preditiva. Quando eu estava com a outra startup, com a Lockin, que você bem conhece, eu fui estudar o tal do Amazon Locker, que seria um pseudo-concorrente, né? Mas é uma operação bem diferente do que a gente estava fazendo lá nos Estados Unidos. E a Amazon chegou a colocar coisas dentro dos armários que sabia que aquele lugar ia ter uma compra antes de acontecer. Sim. E aí ele ganhava tempo, porque o cara, ele via que naquela região tinha muita compra, sei lá, do iPhone e XPTO lá que ele estava vendendo. Ele já mandava para aquele ponto. Eu estava estudando especificamente sobre o Locker, mas ele chegava a mandar a encomenda sem compra nenhuma, porque quando o cara comprasse, já bipava para ele 1 hora depois e falava assim,
vai lá no armário que tá lá. Aí o cara fala assim, caraca, como é que esse troço chegou rápido assim pra mim? Porque ele conseguia enxergar o futuro, né, de certa forma. E o Walmart, ele tem as maiores cases de análise de dados do mundo, assim. Tem um livro chamado Ciência de Dados para Negócios, que ele abre falando do Walmart. E aí ele traz 2 cases. O Walmart, ele começou a vender mais, aumentar o faturamento, por colocar cerveja do lado de fralda. Sabe por quê? Porque o comportamento de um pai recém-pai, ele não pode sair de casa, eu vou comprar a fralda do meu bebê, e já que eu vou ficar em casa mesmo, eu compro a minha cerveja. E eles juntaram essas 2 peças e aumentou o número de vendas dessas 2 peças. Porque eles viam lá na compra que toda vez que tinha fralda, tinha cerveja junto. Eles falaram, pô, então vou facilitar a vida do cara aqui. Exatamente. E um case até chega a ser cômico, é que algumas pessoas, mulheres no caso, sabem que ela está grávida por conta do Walmart. Porque o Walmart sabe como que é o nível de compra, o comportamento de compra das grávidas. E ele começa a recomendar o produto para ela. Então, às vezes, chega produtos de grávidas, sem que ela seja grávida, sem que ela saiba que é grávida, e ela descobre depois, por conta dessa análise de dados. Olha que bizarro. É doideira. E faz sentido, né? Porque os comportamentos, eles são parecidos. Né? Uma coisa que você falou disso dos comportamentos, a gente tem até um vídeo no nosso Instagram. A gente tem muito vídeo no Instagram até para trazer um pouco de curiosidade sobre esse mundo de dados, né? Porque às vezes as pessoas têm... A gente até estava brincando aqui. Pô, o empresário às vezes tem preguiça de ver isso, né? Tipo, cara, apesar de ser um assunto extremamente importante, tem preguiça. Mas, por exemplo, isso que você falou da fralda e da cerveja, em primeiro momento você olha e fala, cara, é estranho isso e tudo mais. Aí a gente tem um vídeo que fala justamente sobre uma variável que chama, né, um comportamento, na verdade, chama correlação espúria. Já ouviu falar? Também não. Se quiser, bora explicar aí. Então vamos lá. Correlação espúria nada mais é quando 2 variáveis elas têm altíssima correlação, mas elas não têm efeito de causalidade. Ok. Então, por exemplo, tem se você abrir o Google aí agora e colocar lá no Google Spurious Correlation, né, que é a correlação espúria, tem um site que mostra correlações espúrias ao longo do tempo de variáveis extremamente aleatórias. Sei lá, consumo de margarina em algum lugar com nascimentos na Tailândia. Não. Correlação de 99%. Entendeu? Eu já ouvi isso. Eu sei o que é isso, eu só conhecia esse nome. E tem um engraçado também que eu vi quando eu trabalhava numa startup, porque a startup era muito data-driven, foi até aí que nasceu a minha vontade de trabalhar com essa área, que ela mostrou que após o lançamento, sei lá, acho que da música da Britney Spears, Work, alguma coisa assim, o número de trabalhadores aumentou nos Estados Unidos. Bota fé? E aí você faz uma correlação. Pô, será que a Britney Spears teve um impacto nisso? No trabalho. E é por isso que também é importante ter um profissional de dados para analisá-los e entender, cara, isso aqui faz sentido, não, isso aqui não faz sentido, né? Pô, porque, obviamente, a Britney Spears não foi o fator de você aumentar o número de empregos nos Estados Unidos. É o que a gente acha. Né? Pode ter sido, botou na cabeça da pessoa, eu acho que a pessoa tem que work, e aí a galera foi pro mercado de trabalho. E é por isso que a gente fala, cara, vai contratar alguém de dados, é importante você, hoje em dia, cara, com as inteligências artificiais, você pesquisa a sua demanda para entender mais ou menos qual que é o perfil que você está procurando. Porque, às vezes, você só sai tentando achar alguém que é de dados, e aí você já deu vários exemplos. Cara, o cara que é analista vai tentar buscar a questão da causalidade. O bom dele é conseguir analisar os dados e tomar decisão estratégica. O cara do data science, ele não tem que conversar com o cara do cientista de dados, ele não tem que conversar com você sobre a conversão do CRM, entendeu? Uhum. Não é o papel dele. O papel dele é pegar dado da base, de toda a estrutura que existe, e tentar trazer alguns insights preditivos ou disponibilizar isso para que o analista consiga fazer. Porque no fim você quer tomar uma boa decisão. Exatamente. Com base no número e não com base no umbigo dele, né? E aí até fala, a gente brinca agora o seguinte, cara. Você vai, se você vai contratar alguém na área de dados, você tem que dar uma pesquisada se você qual que é o perfil realmente que você quer. E hoje com o IA, cara, não existe mais... Não tem como existir mais pergunta burra, entendeu? Não dá. Hoje em dia, você não pode chegar para alguém e questionar algo
e essa pergunta não fazer sentido nenhum, ou tentar contratar alguém que não faz sentido nenhum. Você tem a IA, você tem que ter pesquisado isso antes, entendeu? Sim. É o mínimo que se espera. Não dá mais para você chegar e não usar. Pô, como assim você não usou? Sim. E aí, falando um pouco mais sobre essa parte voltando de fit cultural, porque eu mencionei da startup, data-driven e tudo mais, e como que as empresas, elas... Cara, porque é muito engraçado o comportamento. Porque o nível de consciência vai aumentando ao longo, né, da utilização e dentro dos nossos projetos. Surge uma coisa, aí surge outra, aí surge outra, aí surge outra. Porque você fica viciado em analisar os dados de forma realmente estratégica, né? E aí, como que surgiu essa minha vontade de trabalhar nessa área? Existe uma startup, na verdade. Não sei se posso falar, não pode? O espaço é seu. Você pode falar em palavrão, pode falar o nome. Fica à vontade. Chama Alice. Foi uma escola de business, assim, para mim, muito forte. Foi até importante para entender como que é o mercado de São Paulo também. E lá era tudo baseado em dados. Tudo. As boas startups têm assim, tem que respirar dado. Cara, era... E aí você começa a ficar até... Não vou falar maluco, mas... Você chega no detalhe do detalhe. Então, a startup, ela conseguia ver qual era o perfil de cliente que ela vendia. E para cada perfil, você tinha um pitch para ser seguido. Sim. E aí, o comercial, ele tinha que marcar ali, eu atendi tal pessoa, fiz tal pitch. Porque daí, a área de Sales Ops pegava, esse pitch aqui está convertendo mais, então a gente vai usar mais esse pitch. Ou também, né, você, com análise de dados, você consegue criar hipóteses. Tem até uma diagramação que é eu sei que eu sei que eu não sei que eu sei. Uhum. Eu não sei o que eu sei, são hipóteses. Pô, eu acho isso. Sim. E por utilizar dados, você consegue validar essas hipóteses. Então, e é bem interessante para qualquer empresa que você tem, né? Como que eu aumento a conversão de vendas do meu time comercial? Será que se eu atender só por telefone, eu aumento minha conversão? Se eu atender só por Zoom ou Teams, eu aumento minha conversão? Como que fica isso? E aí, a startup também ele tirou um tempo para pegar amostras diferentes de consultores e identificar como que a conversão se variava dentro de cada canal. E aí, não, faz sentido a gente abrir esse canal, faz sentido a gente fechar esse canal porque não converte. E aí, até a gente começa a olhar para a lucratividade. Qual canal a gente traz mais leads, que vai ficar mais... ter um LTV maior, tem um ticket menor. maior e tal. Faz essa equação. E aí, a gente começa a brincar aqui de eterno. Mas isso que você falou é importante, que você falou, olha, eles pararam e desprenderam tempo nisso. Para você fazer isso funcionar, você precisa ter o fit cultural. Cara, a sua empresa, culturalmente, precisa entender a importância de usar dados. E entender verdadeiramente, né? Ao invés de simplesmente falar que, sim, eu uso dados e, na verdade, você só tem um monte de ERP separadamente. Porque isso daí, na verdade, são estratégias que vêm do topo, né? Uhum. O vendedor, ele marcava ali o pitch que ele usou e tudo mais, não porque ele mesmo achou uma grande ideia selecionar o pitch, não, porque tinha alguém, topo na empresa, que entende a importância disso. Sim. Né? E, com certeza, não foi algo extremamente rápido Sim. de se implementar. Sim. Eu não sei se você chegou e isso estava em implementação ou chegou já implementado, mas por que eu digo isso, né? Desse desprender tempo e que não é rápido? Porque é importante você entender também que o quanto que vai demorar depende do seu status atual. Uhum. Depende do quão desorganizado você está. E você tem que ter esse nível de maturidade para entender. Cara, estou desorganizado e vai demorar. Sim. Eu vou ter um investimento aqui que o ROI dele é mais espaçado, mas vai fazer sentido. O que acaba acontecendo hoje é que tem muita venda que não gera ROI, até porque esse ROI não é medido. Tá? Então, muitas vezes eles não medem, não tem essa medição de, se eu fizer um investimento tal em tecnologia, em dados, eu vou ter um ROI X específico. E também porque todo mundo quer, às vezes, as coisas muito para ontem. Sim. Né? Ainda mais no... E tudo no mundo tudo que a no gente mundo tá é construído, né? Tem que ter essa construção. E aí, muito relacionado ao que você está trazendo, que demora, mas quando você termina, quando você tem isso palpável, o ganho é expressivo. A gente fez um
Nós costumamos fazer webinários, até te convido a participar da nossa comunidade também, que a gente divulga conteúdo sobre isso e fazemos alguns webinários também trazendo Manda os pessoas. links, a gente deixa sempre na descrição do vídeo. Vou mandar sim. E a gente sempre traz pessoas do mercado já que são especialistas nisso, né? Então, no começo do ano a gente falou com o CTO da Falcone e foi um webinário focado na construção disso. É um pouco técnico, mas ele fala sobre governança, ele fala das estruturas, fala da tecnologia, mas os 10 minutos finais do webinário é que vale tudo. Porque ele mostra como que o ChatGPT está conectado na empresa e ele pode fazer qualquer pergunta ali. Quanto que a empresa investiu em tal empresa nos últimos 3 anos? A ChatGPT vale a pena. Agora você faça um gráfico de barras para mim, porque eu vou apresentar isso. Que doideira. Pô, olha que loucura. E aí, imagine isso dentro do Mas seu porque está negócio. centralizada a informação. Cara, né? Exatamente. a conexão, ele até explica isso no webinário, está conectado no Data Lake, né? Tem toda essa centralização e tem um ponto que é crucial, que ele fala bem no final. Porque quando você olha isso, todo mundo fala, beleza, isso é mágico, todo mundo precisa disso. Esse é o primeiro pensamento. E aí ele finaliza falando assim, cara, hoje, quem está surfando o bom uso da inteligência artificial é quem se preparou para surfar a inteligência artificial anos atrás. Sim. Então, assim, óbvio, na verdade a inteligência artificial já existia anos atrás, sim, mas só não era tão acessível assim para todos. O ponto é, essas empresas têm estrutura de dados para isso. Cara, pega os exemplos que a gente estava aqui conversando. Você fala do exemplo da Amazon, você falou do Walmart. A gente não deu o exemplo aqui da padaria da esquina, entendeu? Porque ele não tem essa preocupação com estruturação de dados, nem volume para isso tem, mas essa questão de você utilizar dados, utilizar IA hoje, está muito vinculada ao quanto que você se preparou para utilizar isso no dia de hoje. Sim. Que é essa estruturação. Cara, você só vai ter um chatbot lá da inteligência artificial que vai te dizer tudo sobre sua empresa se toda a sua empresa estiver integrada. Então, isso cai naquilo que a gente conversou. Cara, se você estiver pensando nos sistemas, em como comunicá-los, às vezes a forma que você registra a informação muda tudo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que esse webinar, inclusive, ele foi interessantíssimo para abrir a nossa mente também. Porque o que a gente fala? Cara, quando você entra no mundo das inteligências artificiais, eu falo que ninguém é especialista em inteligência artificial. Todo mundo é entusiasta. Porque é tão rápido... Talvez a galera que trabalha lá na OpenAI... Talvez. No máximo, mas assim... Todo mundo é entusiasta de inteligência artificial. Por quê? Porque hoje em dia, cara, a velocidade com que isso cresce nem vale a pena tu perder tempo. Você falou agora de um sistema de controle geral ali de dados, amanhã já tem outra plataforma que faz isso e brilha no escuro, e depois tem uma outra que você fala, caralho, velho, toda semana sai um trem diferente. Exato. E aí, o que foi importante desse webinar até pra gente? Porque quando você vai falar de IA, às vezes as pessoas ficam na expectativa de você mencionar inteligências artificiais. Então, pô, eu tenho a Lindy AI, que é o que ele falou, que faz isso, aí tem a outra IA que faz aquilo e tudo mais. Só que no final das contas, beleza, tem que entregar ROI, tem que entregar geração de valor na ponta pro empresário, né, pro dono de negócio. Sim. E isso foi muito interessante, porque ele mostrou, cara, beleza, tem todo o hype hoje da IA, mas quer ver o que uma IA faz que realmente gera potencial? Pronto, era a inteligência artificial como quase que um diretor da empresa dele, porque ela está plugada em todos os dados. E por que isso está acontecendo? Porque eles têm estruturação de dados. Sim. Então, tem uma pesquisa que fala sobre as falhas dos projetos de inteligência artificial. E é interessante que a gente sempre grava nossos webinários, então a gente tem uma plataforma, e até vinculado com a nossa missão, né, nosso propósito, que é profissionalizar pessoas, primeiramente, né? Então, nós temos um tipo Netflix, que tem todos esses webinários que vocês podem acessar e tudo mais. E tem outro webinário, porque, querendo ou não, quando a gente fala de dados, a gente tem que falar de inteligência artificial, porque tem que ter. As empresas têm que utilizar dessa ferramenta, não tem como. E aí, no começo do segundo semestre, a gente começou a trazer empresários que já estavam utilizando inteligência artificial. E aí, o Bruno, que ele tem diversas startups lá em São Paulo voltadas à inteligência artificial, ele comenta isso.
Cara, antes de você contratar uma inteligência artificial, primeiro você também tem que entender qual é o ROI dela. Porque a IA, quando você... E aí também existem pesquisas hoje, muito interessante, assim, eu acho que todo empresário tem que gastar um tempo lendo artigos, né? Principalmente de informações que estão correndo aí no dia a dia. Ou tem alguns artigos que falam a correlação entre... Correlação não, na verdade, a dualidade entre comprar uma IA já do mercado, utilizar uma mercado, ou você construir ela, né? Independente do que você for utilizar, você tem que entender qual é o ROI dela. Sim. Se você for construir uma inteligência artificial que é custoso, inteligência artificial é custoso, não é algo barato. Qual é o ROI que você está buscando? Fazer um chatbot vai realmente aumentar suas vendas? Sim. Né? Ou você só estava fazendo pelo hype? E aí... Eu odeio conversar com robô, velho. Exato. Esses dias eu fui falar com uma empresa, aí ela não conseguia me responder. Tipo assim, não, eu quero isso. Ela, não, para isso você tem que fazer isso que não tem nada a ver. E aí você acaba meio que minando o seu negócio por conta dessa utilização, né? Mas por isso que é tão importante a gente, além da estruturação, ROI a longo prazo, mas identificar esse ROI para qualquer tipo de investimento na área de tecnologia, sabendo que é de longo prazo. Hoje você trabalha muito com IA dentro das suas consultorias? Sim e não. Sim e não. Sim. Eu não uso para conversa externa. Eu só uso para gestão interna da empresa. Interna para automatizar algumas tarefas, para eu facilitar uso muita o processo. automação interna, mas eu uso algumas automações com inteligência artificial para gerar relatórios, por exemplo, para dentro de casa. Mas para relação com o cliente eu não gosto. Ótimo. Eu não gosto de usar, tipo, SDR, agente. Tem uma exceção que eu tenho, que é um espaço de agendamento. Aí ali faz um pouco de sentido, porque o cliente não quer bater papo, ele não precisa de explicação do serviço e tal. Ele fala assim, tudo bom, tem vaga dia tal, horário tal. Ele vai, busca lá no banco de dados do sistema de reserva. Inclusive, a gente acabou de migrar lá no cliente. Puxa isso para dentro Ele interpreta esse dado, para dia tal, horário tal, tem disponível. Você quer marcar? Quero marcar. Aí ele pega nome, e-mail, telefone, marca, deixa reservado na agenda. Então, tipo, é esse tipo de trabalho. Mas para SDR, para gestão de venda, assim, eu já acho que é muito perigoso. Sim. E esse trabalho, muito provavelmente, era feito por alguma outra pessoa, né? Ela que antes de você ter um agente de inteligência artificial, isso era feito por outra pessoa. E é aí que cai o que foi falado no próprio webinário. Para que você não caia, às vezes, até no próprio hype da IA, você, às vezes, tenta construir uma IA para criar um processo interno seu. Então, por exemplo, você, às vezes, não tinha esse processo, não tinha essa pessoa que fazia um determinado tipo de... Tá, vou dar um exemplo chulo aqui. Não tinha pessoa que fazia um agendamento ali. Aí agora você vai criar a IA que vai fazer o agendamento. Beleza. Quanto é que tu vai gastar nessa IA? Por exemplo, se tu for desenvolver externo, né, construir uma inteligência artificial para isso, pode ser que qualquer valor seja caro para você, porque você não tem uma referência mais. Sim. E muitas empresas, esse é um exemplo extremamente bobo que eu dei aqui, mas muitas empresas estão utilizando, às vezes, da inteligência artificial para criar algum processo que, às vezes, é completamente desvinculado à estrutura processual que ela tem mesmo e não consegue medir o ROI em relação a isso. Tá? E aí vira um investimento de tecnologia que muito provavelmente, por não estar integrado com... gerei um dado que colocou em algum local ali que faz parte da estrutura de dados da empresa, acaba caindo na estatística lá das 95% dos projetos que falham. E o motivo disso é muito porque a IA não está vinculada ao workflow da empresa, né? Não tem um processo antes. Porque eu acho que a IA é um estagiário seu que vai fazer uma parada repetitiva. A galera se mal acostumou bem de cara, né? Que tipo, entra o ChatGPT, ele me responde o que eu quiser. A gente bateu tanto na IA aqui que eu gostaria de dizer o seguinte, dito isso, use. Porque usa pra caralho. É verdade. O ponto mas use com inteligência, né? Porque a gente brinca às vezes que a IA está tirando a capacidade analítica de algumas pessoas. Porque às vezes tem um problema e a pessoa já quer partir para IA. Você mesmo falou, você trabalha muito com automações. Cara, às vezes você automatizar um processo não significa que tem que ter uma IA ali no meio. Não, eu vou pegar um caso prático meu. A IA é um braço direito do meu projeto, porque eu estou lá fazendo um processo de automação e dá um erro. E analisar um código inteiro.
Sim. de 800 linhas. Nossa Nossa. senhora, impossível. Aí eu falo, resolve esse troço para mim. Aí eu mando o print, mando o texto, e falo, você errou aqui, tá faltando uma vírgula. Porra, nossa, até eu exato. achar onde é que era essa vírgula em 800 linhas de código, puta, ia demorar um tempo. Então, isso aí me facilita muito. Eu acho que Exato. são coisas E- objetivas para E usar. a IA, ela é uma ferramenta, então ela te auxilia para isso, né? Porque o que acaba acontecendo, do que a gente estava falando, de perder esse potencial analítico, é que às vezes as pessoas veem um problema e já pensam, não, se eu botar uma IA aqui, não sei o quê. Eu falo, cara, como assim? Teve situações que às vezes se a pessoa usasse um PROC-V no Excel, ela matava o problema, mas Sim. ela preferia... Não, e manda lá para contratar IA e não funciona. E É. aí ela alucina, entrega um resultado que não faz sentido nenhum. Eu fui... minha esposa a gente fez o lançamento dela agora para um curso para concurso. Tem nada a ver com nada que a gente está falando aqui. Mas a gente fez uma campanha bem enxuta no Meta e dentro dessa campanha era um formulário, né? A pessoa não caía direto no WhatsApp, ela respondia um formulário perguntando qual era a maior dificuldade que ela tinha e qual era a área de concurso que ela estava estudando. Aí veio, 150 respostas. Beleza. Eu peguei essa planilha e botei no chat GPT. Falei, eu quero que você analise essa tabela aqui para mim dizer quais são as áreas mais comuns e quais são os maiores problemas. Ela não conseguiu me responder. Por isso que eu te perguntei sobre... ela inventou a resposta. Inclusive, o número de resolução que ela me deu foi maior do que o número que tinha na tabela. Ela errou a análise de uma planilha. Super simples. Se eu mostrar a planilha para vocês vão rir. Caraca. Porque não tem nada lá. É tipo assim... só que o conjunto das respostas é teoricamente mal estruturado. Porque cada um responde de um jeito, com maiúsculo, minúsculo e tal. Que teoricamente Sim. era para ele resolver. E não conseguiu. Eu não consegui. Muitas vezes, cara, a gente até fala assim, que às vezes tem que treinar o agente, né? Às vezes tem que explicar para... De novo, um bom prompt também soluciona, às vezes, Eu diversos sigo as pontos. regras de engenharia de prompt e tal. Não, Mas tem alguns prompts, por isso. exemplo, a Mas gente... alucinou e me deu uma resposta Loucura. aleatória lá. A Eu gente falei, já não, velho, fez foda-se, aí eu trabalhos- fiz no Excel mesmo. Faz aqui, beleza. A gente já fez trabalhos que você tinha que usar a inteligência artificial para consumir dados de um banco e retornar uma resposta. Tá? Então, é como Não, se... isso é bom pra caralho. Então- Isso funciona. Só que aí, por exemplo, para a IA conseguir consumir direito os dados do banco, você tem que passar muito bem definido dentro do seu prompt qual que é o modelo relacional das tabelas, como é que funciona a dinâmica, quais são as chaves e tudo, que é uma boa engenharia de prompt. E às vezes você fala, cara, montei a melhor engenharia de prompt, vai dar tudo certo. E aí caem nuances assim, de olha, ela não está diferenciando o acento sem acento e tudo mais. Sim. E aí você tem que explicar no próprio prompt para revalidar isso. E aí, é por isso que é importante a gente entender a inteligência artificial como uma ferramenta e não simplesmente... Imagina, você só pega, analisa aquilo e segue em diante. E bate como se fosse Bate verdade. por verdadeiro Eu e não faço, segue não. o jogo. Aí você ia entregar uma estratégia errada. Eu costumo pro seu falar lançamento. para mim e para as pessoas em volta, cara, tem coisas específicas que a IA ela é uma máquina. Fazer relatório, putz, nossa, ela é uma mão na roda, porque você tem que escrever um monte de ladainha no meio do relatório que... A né, gente tá lá, fazendo um tem que escrever. trabalho que, putz, a IA ajudou muito. Então, relatório ele é muito bom, fazer apresentação e tal. Código. Mas código, puta, lindo. Agora, eu não gosto de usar IA. Deixando claro que o relatório é tipo, você escreve um monte de texto do espaçado e ele transforma ele num Exato. documento. Fazer proposta, eu acho legal. Mas eu não gosto de usar ele para pesquisa. Sim. Porque ele viaja, ele vai te dar sempre uma resposta real. Você fala para ele, como é que se faz um transplante de cérebro de macaco em pessoa? Ele vai te dar uma resposta. Tem um meme que fala que nesse exato momento tem alguma inteligência artificial falando para uma pessoa, mandando uma super ignorância para ela, você está extremamente correto. Sim, E alguma coisa assim, então é comum. Mas aí, isso calha dentro de o que você falou sobre essa parte dos dados, é interessantíssimo, porque existem inteligências artificiais hoje que servem justamente para ler relatórios, arquivos em Excel, ler bases e tudo mais, Sim. e entregar relatórios, dashboards automatizados para você tomar decisões estratégicas ali. Um exemplo é o próprio Lovable. Sim. Lovable é IA que você pode fazer isso. Mas, no final das contas, você precisa ter alguém de dados para Estruturar. analisar esse insight. No mínimo, a pessoa não pode ser de dados, porque ela, às vezes, é só a pessoa da frente ali da regra de negócio que vai analisar. Mas quando ela vê que deu problema, ela tem que avisar alguém. Sim.
que justamente é a pessoa de dados que vai entender sobre isso. Pois é. Então, cara, eu acho que o dados, ele tá muito... Sim, a gente falou das empresas, do problema, da solução, das estratégias que dá para adotar, até chegar na inteligência artificial, porque eu acho que é isso que é o caminho das empresas hoje em dia. Sim. Eu tenho uma empresa como referência aqui em Brasília, que eles têm uma equipe de tecnologia que pode... Putz, eles estão fazendo muita coisa lá dentro para trazer performance. E hoje, o maior ativo do negócio... Acho que tem diversos ativos, né? O network é um ativo, é um diferencial competitivo, mas um outro ativo é o dado, cara. Você Sim. utilizar disso, você organizar até chegar numa inteligência artificial que permita você conversar, tomar decisões, te orientar no que fazer dentro do seu negócio, você está muito à frente de diversos empresários, ou diversas empresas. E sai na frente, com certeza. E para o próprio profissional, que é a pessoa que a gente se comunica nas duas frentes, né? A gente tem a comunicação com as empresas, com os negócios, né? Para trazer esse nível de conscientização e também a comunicação com quem está trabalhando na área, quer entrar na área de dados e tudo mais. Hoje, ter esse soft skill é extremamente importante, porque a gente mesmo estava conversando aqui, inteligência artificial é ótimo para, às vezes, revisar código. Cara, beleza. Então, alguns pontos muito técnicos, você consegue delegar essa tarefa hoje e consegue mais trabalhar dentro dessas regras de negócio e tudo mais. Então, a gente mesmo está entendendo que o perfil de colaborador hoje que trabalha com dados, ele vai começar a migrar para não ser um perfil tão técnico, assim. Por mais que você tenha áreas mais técnicas, um engenheiro de dados e tudo mais, em algum determinado momento, ele vai ter que ter um desenvolvimento maior dessas soft skills. Então, isso vale tanto para a pessoa que está nos ouvindo hoje, que trabalha com dados, ela desenvolve ali, ela trabalha com isso, ou até mesmo para quem é dono de negócio, gestor, que vai contratar uma pessoa para fazer parte ali do seu grupo. Óbvio, é sempre importante olhar para soft skills, mas eu acho que para uma pessoa de dados, isso é ainda mais importante, porque essa pessoa ela tem que conseguir trabalhar o dado e comunicar com a área de negócio. Sim. Porque senão vira aquela grande confusão que é a área de negócio tentando conversar com a equipe de TI, dados, e vira aquela bagunça que todo mundo conhece. Legal. Cara, que aula. Sempre foi o intuito disso aqui. Desmistificar várias coisas, trazer conhecimento, trazer conteúdo. Claro, né, tem um espaço para vocês falarem do projeto de vocês, como é que vocês resolvem isso também. Sim. Eu deixo sempre esse pedacinho no final, tipo, cara, como é que a galera acha vocês? Canal, site, telefone, se quiser também, né, WhatsApp, mas a galera normalmente vai pela linha do Instagram, mas espaço aberto aqui. Eu comentei no começo, a gente está em todas as redes sociais, Fato Analytics, e a gente tenta ao máximo trazer esses conteúdos, tentar desmistificar. A gente falou um pouco mais técnico, né, no começo, mas o importante é o resultado final ali, e todo o nosso conteúdo é voltado para o resultado final. O que vocês ganham com isso, como vocês utilizam os dados de forma estratégica. E vocês podem encontrar a gente, Fato Analytics, em todas as redes sociais. E o que a gente faz, né? Assim, como que a gente consegue trazer essa performance para a sua empresa? Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico, entender qual é o momento do seu negócio, como que está a sua maturidade de gestão por dados. A gente tem até um ranking. Um índice de maturidade. Um índice de maturidade chamado F-Score, que ele vai de 1 a 5. A maioria das empresas está no F-Score 2, que tem esses diversos sistemas RPs, tem já processos muito bem definidos, mas tem esses silos de dados. E o nosso objetivo é, pelo menos, levar para o F-Score 3, que é uma empresa que tem a governança, que tem as regras de negócio muito bem definidas, o sistema se comunicando. Ele tem o Power BI, que é o dashboard, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza. E é até engraçado. Nada mais é do que um resultado do trabalho todo por baixo. Exatamente. Ponta do iceberg. A gente fala de dados, normalmente a galera vem por conta do Power BI, mas a primeira vez que a gente menciona o Power BI é agora, né? Porque não é sobre o Power BI. Exatamente. Eu tive um cliente, só abrir o parênteses aqui, eu tive um cliente que ele gastou uma grana com o Power BI que não servia para nada. Sim.
porque ele não tomava muito comum. nenhuma decisão com base naquilo lá. Era um painel lindo, maravilhoso, cheio de gráfico, não sei o que. Nossa, tem esse monte de compra. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, falei, beleza, o que você faz com isso? Exato. Normalmente eu faço essa pergunta também. Nada. Vamos tomar uma decisão estratégica aqui em cima desse. Ele específico não fazia, mas se tiver bem orientado... Exatamente. A gente fala que o Power BI, agora que a gente está entrando nesse tema, ele é a ponta do iceberg. Sim, total. Ele é só uma ferramenta de visualização de dados. É. Acabou. Cara, para o analista trabalhar a ferramenta de visualização, você tem muita coisa antes, essas integrações, estruturas e tudo mais. E aí, esse é o F-Score 3, né, que você começa a utilizar ferramentas de visualização. O F-Score 4, já com inteligência artificial, colocado em alguns processos para trazer automatização e tudo mais. A gente tem até alguns cases internos nossos dentro da Fato, que a gente é skin the game, a gente faz tudo baseado em dados também. E o F-Score 5, onde você, cara, a sua empresa já tem um fit cultural, todo mundo entende o que está acontecendo, todos os gestores estão tomando decisões estratégicas, os funcionários estão cadastrando da maneira certa e realmente se torna uma empresa data-driven. Então, a gente faz esse diagnóstico antes e aí é sempre uma escadinha, sempre aumentando o nível de consciência, né? E sempre muito... acho que não sei a palavra certa, mas eu vou falar tranquilo. Sempre muito tranquilo no sentido, cara, você está assim, mas a gente vai te levar primeiro o diagnóstico. Cara, você quer tentar fazer sozinho? Tem pessoas para trabalhar com dados? Pô, pode utilizar, não sei o quê. Interessante, eu acho que eu vou trazer isso para mim, viu? Eu nunca tinha pensado em criar, apesar de saber, faz todo sentido. Mas dentro da minha consultoria, eu nunca classifiquei meu cliente. Faz muito sentido. Eu vou fazer um manual ele tem um de norte, classificação. Né? Exato. Ele tem um norte. Porque eu sei de onde eu vou tirar ele, para Sim. onde ele vai. Mas ele não sabe e eu nunca deixei isso anotado. Gostei dessa informação. E ele tem um norte e o que a gente trouxe até sobre a questão do diagnóstico, projetos de tecnologia, dados e tudo mais, muita gente às vezes acha que é muito caro, tem um pé atrás, às vezes. Cara, o caro depende do retorno. Exato. E a gente sempre traz o ROI. E aí o diagnóstico serve justamente para falar, olha, você se encontra aqui, dentro dessa trilha, o objetivo é você chegar neste local, essas são as etapas. Vou anotar também. Essas são as etapas e o ROI que você vai ter esperado é esse. E nesse diagnóstico a gente fala muito sobre regra de negócio. Tenta entender ao máximo como que ganha dinheiro, como que gasta dinheiro, para a gente trazer as melhores metodologias. E aí, se quiser seguir com a gente tem um primeiro projeto para fazer as primeiras integrações. Se quiser continuar com a gente de novo, aí a gente evolui como um diretor de dados da empresa. Porque daí, sim, a gente pensa em toda a estrutura e como que a sua empresa cresce junto com esse ativo tão importante, né? Perfeito. E é isso, pessoal. Entre em contato com a gente, que a gente vai te receber. Bota o CTA aí. Entre em contato com a gente. Nosso escritório está aberto para fazer essas reuniões. Então, eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo. E eu acredito muito que as empresas do futuro vão estar utilizando os dados dessa maneira que a gente explicou hoje. Eu acho que as do presente já deveriam estar usando. Essa é a verdade. Se você hoje não usa dados, cara, eu nem sei em que era você tá, 1900 e alguma coisa. Então, Sim. não tem muito para onde correr. Vou fazer uma última pergunta. Assim, eu gosto muito de trazer essa pergunta. Qual é a sua maior dúvida de negócio que você tem hoje? O que está impedindo você crescer? Certamente a gente consegue responder através de dados. Show. Obrigado. Uma aula. Não é comum eu fazer anotação no meio do programa, viu? De verdade. Já foi bom. E é exatamente esse o objetivo do nosso programa. Você que acompanhou a gente até aqui, dessa vez eu vou fazer outro CTA, porque cada programa eu faço CTA diferente. Entra lá no Instagram dos meninos e manda essa pergunta lá para eles. Sim. O que você quer responder, né? Qual é a dúvida que você tem dentro do seu negócio? Fechou? Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, Valeu. obrigado.